Bem-vindos, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Dostoiévski, o gênio que desvendou a alma humana. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Imagine um menino nascido em 1821, em uma Moscou ainda impregnada pelo peso do regime czarista, crescendo em uma família de classe média, com um olhar curioso voltado para os livros e as grandes questões da existência. Esse era Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Um nome que ecoaria pelos séculos como um dos maiores exploradores da alma humana. Sua vida, marcada por extremos, da genialidade literária à prisão, do sofrimento à redenção, moldou uma obra que não apenas reflete a Rússia do século XIX, mas também os conflitos universais que atravessam o coração de cada um de nós. Neste texto, vamos mergulhar na trajetória de Dostoiévski, explorar suas obras-primas e entender por que ele continua sendo uma referência indispensável para quem busca compreender a vida, a liberdade e o sentido da existência. Fique até o final para descobrir como esse escritor transformou a literatura em um espelho da condição humana. Uma vida de contrastes. Dostoiévski não teve uma trajetória comum. Filho de um médico militar, ele cresceu em um ambiente onde a rigidez da disciplina contrastava com sua paixão por filosofia e literatura. Ingressou na escola de engenharia militar em São Petersburgo, mas seu coração nunca esteve nas equações ou nas fortalezas. Ele queria contar histórias. Em 1846, aos 25 anos, publicou Gente Pobre, seu primeiro romance, que conquistou a crítica e o público com sua sensibilidade ao retratar as dores dos marginalizados. Aclamado como uma promessa literária, Dostoiévski parecia destinado ao sucesso, mas a vida, como ele mesmo retrataria em suas obras, em 1849, sua vida mudou para sempre. Envolvido com um grupo intelectual que criticava o tsarismo, ele foi preso e condenado à morte. Imagine a angústia de um jovem escritor de apenas 28 anos enfrentando o pelotão de fuzilamento, apenas para no último segundo ter sua pena comutada para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguidos de 6 anos de serviço militar. Essa experiência brutal não apenas transformou Dostoiévski, mas também deu origem à profundidade de suas reflexões sobre o sofrimento, a culpa, a fé e a liberdade. Ao retornar a São Petersburgo em 1859, ele trouxe consigo uma visão de mundo única, que se cristalizaria em obras como Memórias do Subsolo, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski faleceu em 1881, aos 59 anos, vítima de uma hemorragia pulmonar, mas seu legado transcende o tempo. Ele influenciou gigantes como Kafka, Nietzsche, Freud, Camus e Sartre, e suas obras continuam a ressoar por sua capacidade de capturar as angústias e os anseios da humanidade. Mas o que faz de Dostoiévski um escritor tão singular? Vamos explorar suas principais obras e os grandes questionamentos que ele nos deixou. Memórias do Subsolo. O grito da liberdade humana. Publicado em 1864, Memórias do Subsolo é uma obra revolucionária, um marco na literatura existencial. Narrado por um homem sem nome, isolado em um subsolo metafórico, o livro é um monólogo visceral sobre a condição humana. Esse narrador, autoproclamado doente e desagradável, é um anti-herói que desafia as ideias de progresso, razão e harmonia tão celebradas no século XIX. Ele questiona: somos realmente seres racionais, guiados pela lógica e pelo bem comum?
Ou somos criaturas contraditórias, movidas por impulsos, caprichos e uma necessidade incontrolável de afirmar nossa liberdade, mesmo que isso signifique escolher o sofrimento? Na primeira parte do livro, o narrador expõe suas ideias filosóficas, criticando a crença de que a ciência e a razão podem resolver todos os problemas humanos. Ele argumenta que o homem não quer apenas prosperidade. Ele quer liberdade, mesmo que isso leve ao caos. O homem precisa apenas de uma coisa: sua vontade independente, custe o que custar, diz ele. Essa visão é um ataque direto ao otimismo da modernização, que via na industrialização e no progresso técnico a salvação da humanidade. Para o narrador, essa utopia sufoca o que nos torna humanos, nossa capacidade de escolher, de errar, de nos rebelar. É na segunda parte que ele relembra episódios de sua juventude, nos quais se sentiu humilhado e rejeitado. Essas memórias revelam um homem preso em suas próprias contradições. Ele deseja ser aceito, mas rejeita a sociedade. Ele anseia por conexão, mas sabota suas relações. É um retrato cru da alienação, da solidão e da busca por autenticidade em um mundo que valoriza a conformidade. Dostoiévski, através do narrador, nos força a encarar uma pergunta incômoda. E se a verdadeira liberdade for encontrada não na harmonia, mas no confronto com nossos próprios abismos? Essa obra é um convite à introspecção. Ela nos desafia a questionar as normas que aceitamos sem pensar e a reconhecer que a busca por sentido pode ser dolorosa, mas é essencial. O narrador do Subsolo não é um modelo a ser seguido, mas um espelho das nossas próprias dúvidas, medos e desejos. E é exatamente essa honestidade brutal que torna Memórias do Subsolo tão impactante. Crime e Castigo, o peso da liberdade. Se Memórias do Subsolo é um grito filosófico, Crime e Castigo, 1866, é um mergulho psicológico na alma de um homem confrontado com as consequências de suas escolhas. A história de Raskolnikov, um ex-estudante que comete um duplo assassinato para testar sua teoria de que certas pessoas extraordinárias estão acima das leis morais, é uma das narrativas mais poderosas da literatura. Raskolnikov acredita que, como um Napoleão moderno, ele tem o direito de eliminar quem considera inferior em nome de um bem maior. Mas o que acontece quando a teoria colide com a realidade? Após o crime, Raskolnikov é consumido pela culpa, pela paranoia e pela pressão de um detetive astuto, Porfírio Petrovich. Ele descobre que sua suposta liberdade é uma prisão, sua consciência o tortura e a sociedade o encurrala. Dostoiévski usa Raskolnikov para explorar o limite da liberdade humana. Até que ponto somos livres para agir contra as normas? E o que acontece quando nossas ações desafiam não apenas a lei, mas nossa própria moral? A redenção de Raskolnikov vem através de Sônia, uma jovem prostituta que, apesar de sua vida de sofrimento, representa a fé, a compaixão e a esperança. É ela quem o guia para confessar seu crime e aceitar o castigo, mostrando que a verdadeira liberdade não está em violar as regras, mas sim em assumir a responsabilidade por nossos atos. Crime e Castigo é mais do que um romance policial. É uma meditação sobre o bem e o mal, a culpa e o perdão, a razão e a fé. Dostoiévski nos lembra que a liberdade humana é um fardo, mas também uma oportunidade para encontrar sentido através do amor e da redenção. Os Irmãos Karamazov, o conflito eterno entre bem e mal. Publicado em 1880, Os Irmãos Karamazov é a obra-prima final de Dostoiévski. Um épico que sintetiza todas as suas obsessões: Deus, livre-arbítrio, moralidade e a complexidade da natureza humana. A história gira em torno do assassinato de Fyodor Pavlovich Karamazov, um patriarca cruel e imoral, e seus 4 filhos: Dmitri, o impulsivo, Ivan, o cético, Alyosha, o espiritual, e Smerdyakov, o bastardo manipulador. Cada filho representa uma faceta da humanidade,
e o crime que os une serve como pano de fundo para um debate profundo sobre o sentido da vida. Dmitri é movido pela paixão e pelo conflito com o pai, oscilando entre generosidade e violência. Ivan, com sua mente brilhante, questiona a existência de Deus e a moralidade, chegando à famosa frase: "Se Deus não existe, tudo é permitido." Alyosha, um monge compassivo, busca a salvação através da fé e do amor. Sermir-Diakov, por outro lado, encarna o niilismo e a maldade, manipulando os outros para alcançar seus objetivos. A interação entre esses personagens cria um mosaico de perspectivas que desafiam qualquer visão simplista do bem e do mal. Um dos momentos mais marcantes do romance é o capítulo O Grande Inquisidor, narrado por Ivan. Nele, ele imagina Cristo retornando à Terra durante a Inquisição Espanhola, apenas para ser preso por um inquisidor que o acusa de dar ao homem uma liberdade insuportável. Esse capítulo é uma das reflexões mais profundas da literatura sobre o livre-arbítrio e a tensão entre segurança e liberdade. Dostoiévski não nos oferece respostas fáceis, mas nos convida a encarar a complexidade de nossas escolhas e a responsabilidade que elas carregam. Por que Dostoiévski entendeu a vida? O que torna Dostoiévski único é a sua capacidade de mergulhar nas profundezas da psique humana sem medo de enfrentar suas contradições. Ele não nos dá heróis perfeitos ou vilões unidimensionais. Seus personagens são humanos, cheios de falhas, dúvidas e desejos. Ele entende que a vida não é uma equação a ser resolvida, mas sim um mistério para ser vivido. Suas obras nos confrontam com perguntas atemporais. O que significa ser livre? Como encontrar sentido em um mundo cheio de sofrimento? Qual é o papel da fé, da razão e do amor nas nossas vidas? Dostoiévski nos ensina que a verdadeira liberdade exige coragem para enfrentar nossos erros, humildade para buscar redenção e fé para acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz a ser encontrada. Se você ainda não mergulhou nas obras de Dostoiévski, comece por Crime e Castigo ou Memórias do Subsolo. São portas de entrada para o seu universo. E se você já é fã, quais são suas obras favoritas? Deixe nos comentários e compartilhe como Dostoiévski tocou sua vida. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo sobre literatura, filosofia e os grandes mistérios da existência. Vamos juntos explorar o que nos torna humanos. Até a próxima, Olimpianos!